A paz do Senhor, amém? Retomando nossa leitura diária da palavra do Senhor, né? Nós paramos em Gênesis capítulo 4 no finalzinho. Então hoje eu vou estar lendo alguns versículos do capítulo 5 e o restinho do capítulo 4. Aí eu vou estar lendo o capítulo 4, o versículo 19, 25 e 26. 19 diz assim: E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. E o versículo 25: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E o versículo 26 diz: E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, para concluir aqui o capítulo 4, nós vimos aqui que se repartiu, né? A descendência de Caim preferiu tomar o caminho do mal, porque Caim se revoltou com Deus, mesmo Deus demonstrando para ele um jeito dele se redimir perante a ele preferiu se revoltar, né, contra Deus, preferiu abandonar Deus. Então você vê aqui a genealogia dele indo para esse caminho do mal, enquanto a de Sete, né, indo para os caminhos do Senhor, procurando a obedecer e tendo temor a Deus, né? E aqui, muitas pessoas, quem leu todo o capítulo 4 pergunta, mas aqui, né, eu não li esse versículo, mas aqui no capítulo 4 diz que Caim, então, foi embora e se casou. Aí muitas pessoas perguntam, mas se só tinha Abel e Caim, Adão e Eva, com quem Caim se casou? Ou seja, Moisés, quando escreveu Gênesis, ele pulou algumas partes, né? Ele foi nas partes principais. Então, você vê que Adão e Eva teve Caim e Abel e se passou muitos anos. Né? Eles cresceram para fazer ofertas ao Senhor, para ser lavrador, para ser pastor de ovelha. Eles cresceram. Então, nesse meio do crescimento deles, Adão e Eva tiveram outros filhos. E provavelmente filhos e filhas, né? E provavelmente esses filhos, cada um foi habitando. Conforme eles foram crescendo, cada um foram habitando uma parte, né, da terra, acredito eu, gente. Então, nisso, quando Caim comete esse homicídio, ele vai embora, provavelmente encontra uma irmã, né, sobrinha. Acho que não, por ele ser o filho mais velho, né? Sobrinha, acredito eu que não, mas uma irmã, e pode ser que ele tenha vindo a casar-se com essa irmã, tá? Então, só explicando aí dúvidas de muita pessoa. Então, retomando a leitura, nós vamos para o capítulo 5 e eu vou estar lendo o versículo 1, o versículo 4, o versículo 24 e o 25. Mas eu peço que vocês leiam em casa todo o capítulo, para que vocês entendam. Eu não leio, porque assim, gente, se eu fosse ler todo o capítulo, eu precisaria de 30 a 35 minutos. E para isso eu teria que fazer uma gravação ao vivo. Como eu não tenho a certa quantidade de inscritos ainda, eu não consigo fazer essa gravação ao vivo, né? Eu preciso ter mais de 50 inscritos no meu canal para que eu possa fazer essa gravação de 30 a 35 minutos. Então, por esse motivo, eu leio só alguns versículos que eu acho assim que são os versículos-chave do capítulo, tá bom? Mas eu peço que vocês leiam com atenção, medite em todo o capítulo. Então, no capítulo 5, o versículo 1 diz: Este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia que foram criados. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E aqui no versículo 24, andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E no 20
no 28 e 29. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou, né? Aqui você vê a confirmação da geração de Sete, né, servindo ao Senhor, e a de Caim indo para o lado oposto, né? Então aqui a gente encerra essa primeira fase de Gênesis, mas eu convido vocês que continuem assistindo meus vídeos, continuem meditando na palavra, né, fazendo a sua leitura diária. Se for na parte da manhã, melhor, eu aconselho que seja na parte da manhã, mas que não deixe de ler a sua Bíblia diariamente, né? Capítulo por capítulo. Aqui a gente encerra o primeiro ciclo, mas Gênesis, gente, ele é grande assim de riquezas, né? Aqui a gente vai conhecer vários homens de Deus, Abraão, mulheres de Deus, Sara, Jacó, Isaac, José. Então eu convido você a continuar comigo assistindo os vídeos, né? Porque vai ser muito emocionante. Gênesis é muito emocionante mesmo e faz parte da nossa história. Então, para concluir essa primeira fase, Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 5, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos a grandiosidade, né, de Deus, né? Aprendemos como ele é grande, né? Ele criou, não construiu, ele criou todo mundo pra gente perfeito, em perfeição. Água salgada, água doce, plantas comestíveis, né? Sim, perfeição, e criou o homem. Então aqui a gente vemos o amor dele conosco. Quando ele viu Adão sozinho, né, ele criou a mulher da sua costela, né, retirou sua costela e criou a mulher para que fosse parceira dele, para que ele não andasse sozinho. E aqui nós vemos também como a maldade entrou no mundo, né, como a maldade entrou no mundo, na terra, e se apossou de várias pessoas. Essa genética ruim, né, que vem de Caim, né, essa descendência para fazer coisas do mal, a descendência para pessoas seguir a Jesus, a Cristo, né, seguir a Deus, fazer coisas do bem, que vem de Sete, né. Então aqui nós aprendemos no capítulo 1 até o 5 que como o homem é falho, né? Como o homem pode ser falho, pecador, né? Indeciso, rebelde muitas vezes, mas mesmo assim Deus nos ama, né? Deus nos ama. Ele abomina o pecado, mas ele nos ama, entendeu? Então, aqui também nós vimos Deus instruindo, né, Caim a se modificar, a se regenerar perante ele, né, a se humilhar para mudar, né, para voltar atrás não tinha como, mas para seguir uma vida dali para frente diferente. E nós vimos aqui como a resistência de Caim o levou para o caminho do mal. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Não resista. Não resista. Não resista a Deus, não resista a seus caminhos, né? Nós não somos senhores da nossa vida, né? A nossa vida não nos pertence. Sem Deus nós não conseguimos fazer nada, só tomamos decisões erradas, né? Enfiamos os pés pelas mãos, tropeçamos, caímos. Então não resista, não faça igual Caim, não resista a Deus, né? Obedeça, tenha temor. Hoje nós vemos as pessoas não estão tendo tanto temor a Deus, né? As pessoas estão tratando Deus como se fosse amiguinhos, né? Parceiro. Não é assim, gente. Deus, nós devemos temer a Deus, porque Deus é a autoridade maior, Deus é soberano, é o nosso Senhor, o nosso Criador. Então nós temos que temer a Deus, mas não é aquele temor de medo, né? Não é aquele temor, eu tenho que ter medo porque... Não, é o temor
do respeito, né? Temos que ter temor para respeitar a santidade de Deus. E infelizmente estamos vendo hoje cada vez mais essa falta de temor. Então, se não tem temor, não tem respeito e começa a atropelar as coisas e vai virando, né? Sim, desencontrando, vai tendo desencontros porque não tem o temor. Então, que você medite nessa palavra em Gênesis do capítulo 1 até o 5, para que, se você está perdendo o temor de Deus, que volte. Se você está resistindo a Deus, não resista, né? Se entregue para Ele de corpo, coração, que Ele vai encaixar as coisas, vai se encaixar na sua vida, porque enquanto a gente não se entrega para Ele, a gente vive perdido, desorientado, né? Leia a Bíblia, porque aqui Ele fala muito com a gente, Ele fala no coração da gente, Ele nos ensina como caminhar aqui no mundo, na terra, como ser bons homens, boas mulheres, para servir a Ele, né? E aqui no capítulo 5, nós vemos aqui no versículo 4 que Enoque andou com Deus, né? Olha que coisa linda, ele andou com Deus, então Deus tomou ele para ele. Então, ou seja, teve um arrebatamento ali. Olha que coisa maravilhosa. Ele andou com Deus. O que significa andar com Deus? É obedecer, temer, fazer a vontade dele, não lutar contra a vontade dele, é se entregar para ele de olhos fechados. Isso é andar com Deus. E aqui Enoque andou com Deus. E nós vemos também no versículo 28 e 29 como é importante você profetizar na vida do seu filho. Você vê que com o nascimento de Noé, o pai dele profetizou na vida dele, e essa profecia foi concretizada, né? E às vezes a gente acha que o filho é pequenininho ainda, né? A gente tem mania de dizer, nosso filho vai ser médico, vai ser advogado, vai ser juiz, né? A gente profetiza sim na vida profissional, mas e na vida espiritual? Vamos profetizar na vida espiritual dos nossos filhos. Isso aqui vai ser homem de Deus, vai ser mulher de Deus, vai dar continuidade ao meu trabalho em prol do reino do Senhor, né? Vamos profetizar não só na vida dos nossos filhos, mas dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos próximos, da nossa própria vida, e não vamos mais resistir a Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? Então, isso, né? Agora nós vamos retomar no próximo vídeo, entrando no capítulo 6, então eu vou estar fazendo um capítulo só por vídeo para ficar uma explicação melhor para que vocês entendam, amém? Senhor, meu Deus, obrigado por essas palavras, obrigado por essa leitura diária da sua palavra, né, que chegue para quem precisa ouvir, né? Que toque o coração daquele que está com o coração endurecido, que está fugindo do Senhor, que está temando, né? Que venha tocar essas palavras no coração de quem precisa nesse dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Amém.